E vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 2. Nós leremos todo o capítulo 2 e depois leremos o versículo 1 do capítulo 3. Jonas, capítulo 2, depois o versículo 1 do capítulo 3. Se a turma do som puder botar o tempo ali, eu vou agradecer muito. Se soltar o tempo ali, eu agradeço. Vamos lá. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas varas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam Elisé misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o evotei, parei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Repete comigo, segunda vez. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Segunda vez. Isso é muito importante. Essa partezinha, segunda vez. E nós vamos falar nesta noite sobre o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. Segunda vez. Deus deu uma segunda chance a Jonas. E nós vamos falar nessa noite sobre o Deus da segunda chance. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Peça a Deus se Ele fale ao seu oração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Fala ao nosso coração. Fique à vontade, Espírito Santo. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada um de nós. Tanto, meu Deus, os que estão aqui no templo, fisicamente, como os que estão de forma virtual, ouvindo e vendo essa mensagem agora através da internet, das redes sociais, e verão depois. O Senhor possa, meu Deus, falar profundamente a oração, como o Senhor falou ao meu, quando estava preparando essa palavra. Nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. O Deus da segunda chance. Nós conhecemos a história de Jonas. Nós sabemos que Deus chama Jonas para ir a Nínive, para dar uma palavra. E Jonas não vai, Jonas corre, Jonas foge. Jonas deu uma segunda chance aos ninivitas. Quando Deus chama Jonas para obedecer, Jonas passa por todo aquele processo de ser lançado ao mar, para ser engolido por um peixe. Deus dá uma segunda chance para Jonas, mas Jonas deu uma segunda chance para os ninivitas? Não. Jonas vai, Jonas prega aos ninivitas, mas depois Jonas fica aborrecido com Deus, quando vê, e o Deus perdoador, o Deus da segunda chance, o Deus restaurador, o Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade, deu uma oportunidade aos ninivitas, e eles, a Bíblia diz, e todos eles entregaram seu coração a Deus. Toda a cidade se converteu, o povo chorou. O povo se entregou, mas Jonas não deu uma segunda chance. Mas Deus, quando deu uma segunda chance a Jonas, Deus não chamou Jonas e disse assim: Jonas, você fracassou na primeira missão.
Jonas, eu te chamei na primeira vez, você ao invés de ir para Nínive, você foi para Tarsis e na Jope, pegando um barco e tentando fugir da minha presença, tentando fugir do que eu havia mandado para você. Deus não fala nada disso com Jonas. Deus não joga na cara de Jonas os erros que Jonas cometeu, para poder depois dizer assim, agora eu vou te dar uma segunda chance. Não. Deus simplesmente diz para Jonas, ora vai a Nínive. Deus não faz um relatório dos erros de Jonas para poder dar uma segunda chance. Iria dizer para você, meu irmão, e Deus, quando nos dá uma segunda chance, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Deus lança lá no mar do esquecimento tudo aquilo que nós já fizemos. Como Jonas fez e desagradou a Deus. Tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida e magoou ao Senhor, Deus lança lá no mar do esquecimento e nos dá uma segunda chance. Como Ele deu para Jonas aí. E nós erramos. Erramos como Jonas. Muitas vezes nós procuramos um navio para Tarsis da vida, como Jonas procurou o navio para Tarsis. Tarsis era uma cidade e representava o lugar dos prazeres. Se tinha uma coisa e Jonas não ia achar em Tarsis, era um profeta do Senhor, era alguém de Deus para poder estar falando, Jonas, arrependa-se. Jonas, olha o que você fez, você saiu da presença de Deus. Jonas, se volte ao Senhor. Jonas, começar a orar por Jonas e clamar a Deus ali pela vida de Jonas. Jonas não ia encontrar isso em Tarsis, em Nínive, em Tarsis, melhor dizendo, não ia. Então, quando Jonas foi para Tarsis, tudo que Jonas iria era ficar longe de Deus. Longe de Deus. Tudo que Jonas iria era correr da presença de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele dá uma segunda chance para Jonas. E o caso de Jonas não é exceção. Nós vamos procurar na Bíblia, nós vamos ver várias pessoas, como Moisés teve uma segunda chance, Davi, o homem segundo oração de Deus teve uma segunda chance. Tantos homens e mulheres nós vamos encontrar registrado na palavra, e Deus deu uma segunda chance. E se você for analisar, Deus, quando dá uma segunda chance, Ele joga o passado para trás. E Ele começa uma nova história. E a vida cristã vitoriosa é uma vida feita de recomeços. Às vezes nós precisamos parar. Às vezes nós precisamos rever alguns conceitos, rever algumas atitudes, alguns comportamentos e recomeçar. Uma vida cristã vitoriosa é uma vida feita de recomeços. O Deus da segunda chance. Nós lemos o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, o capítulo 2 todo. E eu gostaria de tirar algumas lições preciosas desses versículos lidos. E nós precisamos aplicar na nossa vida para que possamos ter uma segunda chance bem-sucedida. E a primeira lição está aí no versículo 1, quando diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Esse versículo está dizendo, e a nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Quando Jonas estava ali no ventre do peixe, Jonas se lembrou de Deus. Jonas estava angustiado. Jonas estava na profundeza do mar. Jonas não estava só no fundo do abismo, mas ele estava lá no fundo do mar, nas profundezas. E Jonas orou ao Senhor. Então, às vezes, meus irmãos, tem determinadas situações da nossa vida e Deus nos leva
nessa angústia que nós vivemos, por uma determinada situação, nós nos lembrarmos de buscar a Deus em oração. É Deus que dá a segunda chance. É Deus que dá novas oportunidades. É Deus que dá novos recomeços. É Deus que escreve novas histórias. Às vezes nós passamos por situações onde estamos extremamente angustiados. E ao invés de clamarmos a Deus, nós nos afastamos cada vez mais de Deus. Quando Jonas recebeu de Deus a ordem para ir a Nínive, e Deus foi a Jope comprar uma passagem, Jonas não orou se ele deveria fazer aquilo. Quando Jonas comprou a passagem em Jope e foi a um navio, entrou no navio para ir para Tarsis, Jonas não orou ao Senhor. Quando Jonas entrou no navio e foi lá para o porão do navio se esconder, Jonas não orou ao Senhor. Quando durante aquele percurso vieram as tempestades e o barco vai para lá, quase ainda pie, Jonas não orou ao Senhor. Mas quando Jonas estava lá no fundo do poço, dentro de uma barriga de um peixe, Jonas orou ao Senhor. Nós lemos o versículo 1. E às vezes vai ser necessário Deus nos colocar lá no fundo, para que a gente se lembre de orar ao Senhor. Não. Nessa noite Deus está nos dando uma segunda chance de novos recomeços. E oremos ao Senhor. E busquemos de Deus sabedoria. As circunstâncias adversas muitas vezes nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. A situação que Jonas estava vivendo o levou a buscar a Deus, a ir para a presença de Deus. Mas os versículos continuam. O versículo 2 diz: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Esse versículo está dizendo para a gente, ele está dizendo que o nosso grito de angústia encontra sempre os ouvidos abertos de Deus. Podemos gritar. Nossa oração está angustiada por determinadas circunstâncias, determinado momento da nossa vida. Vamos gritar. E como diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1, Deus está com a mão assim, para segurar na nossa, e um ouvido inclinado para ouvir as nossas orações. Foi isso que Jonas fez. Jonas lembrou do Senhor e Jonas gritou, angustiado, e ao gritar ele encontrou os ouvidos de Deus abertos. Ele disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz. Outra coisa que nós podemos aprender, Jonas estava em uma igreja quando ele gritou e pediu a ajuda de Deus. Jonas estava no abismo, Jonas estava na barriga de um peixe. Isso nos ensina. E nós podemos e devemos clamar ao Senhor a todo momento, independente de onde você esteja nesse momento. Não estou dizendo que não é importante vir à casa de Deus, lógico que é. E nós temos comunhão, e nós temos o irmão, e nós temos o calor humano, e nós temos esse contato, esse louvorzão gostoso que nós tivemos, a palavra de Deus olho a olho, mas esse texto está dizendo, e eu estou tentando passar para vocês, e nós devemos clamar ao Senhor, gritar ao Senhor por ajuda, por misericórdia, por socorro, e Deus nos ouvirá, mesmo no nosso quarto. Porque Jesus inclusive disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que te vê em secreto, te ouvirá. Ah, meu irmão, o versículo lá no Salmo 50, versículo 5, diz assim, Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Ele não lança fora eles e vêm a Ele. Deus jamais vai rejeitar a sua oração quando ela for sincera.
Deus jamais vai rejeitar o seu pedido de socorro, o seu pedido de ajuda, o seu clamor, o seu Deus me ajuda, o seu grito, aquela dor, você falando, Deus jamais vai rejeitar. Porque Deus busca pessoas e entreguem totalmente, confiem totalmente nele, dizendo: Deus, eu não consigo sozinho. Eu já tentei, mas eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor. E foi isso que Jonas fez. Jonas, lá no fundo da barriga do peixe, já no fundo do abismo, Jonas lembrou do Senhor e gritou. Mas ele não só gritou. O versículo 3 diz: pois me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Esse versículo está dizendo que a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Tem determinadas disciplinas de Deus que são pedagógicas. É para o nosso aprendizado. É para o nosso crescimento espiritual. Esse versículo está dizendo: Deus nos lança no abismo dos mares para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia e para nos trazer de volta para o caminho seguro da obediência. É difícil, às vezes, nós estarmos clamando, buscando de todo nosso coração por uma ajuda, quando está tudo bem. Às vezes, quando a nossa vida está às mil maravilhas, tudo muito bom, às vezes a gente nem lembra de Deus. Às vezes a gente faz aquela oração michuru, aquela oração de qualquer jeito, e quase se torna uma reza de tanta repetição da mesma coisa todos os dias. Mas quando nós estamos angustiados, nós choramos, nós buscamos a Deus um coração contrito, ardente, dizendo: Senhor, se o Senhor não me sustentar, se o Senhor não me ajudar, não tem jeito. E foi isso que Jonas fez. Mas a gente não precisa ir para o fundo do abismo como Jonas, para a gente poder buscar ao Senhor todos os dias na nossa vida, todos os dias. Todos os dias. O versículo 4 diz ainda: então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Tornarei porventura a ver o teu santo templo? E esse versículo está dizendo, ele está dizendo que a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Geralmente, quando nós pecamos, geralmente, quando nós estamos atolados no pecado, a gente não quer buscar ao Senhor. E a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Pegamos estradas, como Jonas pegou uma estrada para fugir de Deus. E muitas vezes nós pegamos estradas onde nós sabemos que vão nos levar para longe da presença de Deus. Às vezes nós fazemos determinadas coisas, atitudes na nossa vida, determinados caminhos, determinadas decisões que nós tomamos na vida, e nós sabemos que tudo que vai fazer é nos levar para uma estrada, para nos afastar cada vez mais da presença de Deus. E pagamos pedágios caros. Pagamos pedágios caros. Porque nós teremos consequências, marcas e cicatrizes, e nós não precisaríamos ter se nós estivéssemos no caminho do Senhor. Se nós estivermos na estrada e Deus traçou para cada um de nós. Pedágios caros. E o pedágio mais caro, e o pecador obra, e o pecado obra, melhor dizendo, é dar ao homem o que ele deseja. O pedágio mais caro e o pecado obra é dar ao homem o que ele deseja. Meu irmão, quando você está longe da presença de Deus, tudo que você deseja, é coisa da sua carne, o seu eu, o seu ego, tudo. E o pedágio mais caro nós vamos pagar quando nós recebemos isso. Quando Deus permite,
Quando Deus permite, e aquilo que nós estamos desejando, quando nós nos afastamos da presença de Deus, a gente oncia. Meu irmão, eu tenho histórias e histórias de pessoas, eu conheço, e quando se afastou de Deus, mas porque Deus permitiu, ele se revoltou contra Deus, Deus não nos fez robô não, mas você paga um pedágio muito caro, quando você alcança o que você é, estando longe da presença de Deus, é muito caro, porque o pecado, ele é do maligno, o pecado não é de Deus, o pecado é do maligno, o pecado nos lança fora da presença de Deus, fora da presença de Deus. Quando a gente está em pecado, você não deseja estar perto de Deus, o Espírito Santo te incomoda, o Espírito Santo te fala, o Espírito Santo sopra no seu ouvido, arde o seu coração, mas quanto mais você peca, menos você ouve a voz de Deus, menos você sente vontade de estar na presença de Deus. Cuidado, é um pedágio muito caro. O seu coração deseja, quando ele está longe da presença de Deus. O versículo 5 diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele está dizendo, e quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos encurralados pelas circunstâncias. Jonas iria fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas por todos os lados. Quando você é filho de Deus, quando você é um servo de Deus, você pode até tentar fugir da presença de Deus, mas saiba que os planos de Deus na sua vida não vão ser frustrados, como não foram na vida de Jonas. Jonas tinha uma missão, Jonas tinha um chamado, ele tentou fugir da presença de Deus e tudo ele conseguiu foi passar por cicatrizes e dores e momentos da vida dele, ele não precisaria passar, se ele não tivesse fugido da presença de Deus, ele não precisaria passar. Deus não vai deixar de cumprir os propósitos dele, porque você não quis obedecê-lo, não. Deus não vai deixar de cumprir os projetos dele, os propósitos dele, porque você disse não para ele. Mas saiba de uma coisa, se você é de Deus, de um jeito ou de outro, ele vai te trazer para a presença dele. De um jeito ou de outro. Só é melhor você vir pelo amor e pela dor. É melhor nós andarmos na presença de Deus sem precisar passar por cicatrizes e dores que Jonas passou. Momentos angustiantes no fundo do poço. Ele não precisaria passar por isso se ele tivesse obedecido a Deus e tivesse ido para onde Deus mandou da primeira vez. Para Nínive. Continuando, versículo 6, parte A, diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Isso está dizendo, e o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. E a trajetória sem Deus é uma ladeira abaixo. A trajetória sem Deus é um caminho onde você só desce. Jonas, quando foi chamado para ir para Nínive, ele desceu até Jope. De Jope ele entrou no barco, desceu até o porão do barco. Depois ele foi lançado no mar, desceu às profundezas da água. Caminho sem Deus é só um caminho de descida. Esse versículo está nos falando. E se nós nos afastarmos de Deus, nós só descemos. Nós só caímos. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas só descia. Jonas só desceu. A estrada da fúria de Deus é uma corrida rumo ao abismo. O caminho nos afasta de Deus, nos levará para uma sepultura e nos encerrará na prisão mais terrível, é a prisão da culpa.
Quando a gente fica longe da presença de Deus, a culpa é uma amiga inseparável. 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 É só estar longe da presença de Deus. Se sente culpado por tudo que você fez. E tudo que você vai fazer é errado. O ser humano, o homem, por si só, ele é mau. Ele é mau. O que nos faz errar menos é a mão de Deus que nos segura. É a mão de Deus que nos segura. A parte B desse versículo 6 ainda diz assim: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Ele está dizendo, e quando chegamos ao fundo do poço, de lá, a mão de Deus pode nos tirar. Talvez eu não sei a situação que você está passando. De repente você me ouve nessa noite, presencial ou online, está se sentindo no fundo do poço por uma circunstância. Está se sentindo no fundo do poço e para você está dizendo, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Eu já fiz, eu podia, eu não podia, não tem mais nada para fazer. Saiba, e a mão de Deus pode lhe tirar de lá. Uma mão de Deus. Quando Jonas orou, quando Jonas rasgou seu coração, a mão de Deus tirou ele de lá, porque não existe abismo tão profundo, e Deus não possa alcançar. Não existe. Não existe situação tão ruim, te jogando lá embaixo, tão para baixo, e Deus não possa te segurar e te colocar de pé novamente. Não tem, não existe. Nós só precisamos reconhecer. E nós não vamos sair de lá sozinhos. Nós não vamos sair dessa circunstância se nós não dobrarmos nosso joelho e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E dizer, Deus, eu preciso de Ti. Jonas reconheceu. Jonas correu de oração, mas teve um momento, ele disse, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Versículo 7 diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Esse versículo está dizendo, e quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Nós não podemos deixar de lembrar, não podemos esquecer daquilo que nos traz esperança. E nos traz esperança é a palavra de Deus, as promessas dele. Quando Deus diz, estarei convosco todos os dias. Mesmo lá no fundo do abismo, Deus não te abandonou, saiba disso. Mesmo em uma situação difícil, em uma situação horrível, e você diz, não tem mais jeito, Deus está dizendo, não tem jeito, eu estou com você. Eu não te abandonei, meu filho. Eu estou aí do seu lado. Nas horas de angústia, precisamos lançar mão dos arquivos da memória. Por isso, nós precisamos conhecer as promessas de Deus para cada um de nós. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim, nós precisamos trazer a nossa lembrança, o que pode nos dar esperança. Lamentações 3, 21. Precisamos, olha lá, era trazer a memória, em outra versão, era trazer a memória e pode dar esperança. Está no fundo do abismo? Não traz a sua memória coisas ruins, não. Traz essa memória e te dá esperança. Meu Deus pode me tirar dessa situação. Meu Deus pode me levantar, meu Deus pode me curar. Seja a situação que for, seja uma enfermidade, onde os médicos já falaram e não tem mais jeito, você vai morrer, você tem poucos dias de vida. O Deus da cura está aí nessa noite, pode te curar. O Deus da cura, o Deus que tem a última palavra, Ele está aí nessa noite, Ele pode mudar a sua situação, seja ela qual for. Seja ela qual for. É confiar no Senhor, é buscar no Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38, vai dizer, Jonas lembrou das promessas de Deus feitas na inauguração do templo de Jerusalém, quando Jonas estava na barriga do peixe. Lembra da inauguração do templo de Jerusalém?
quando Salomão consagrou aquele templo, e disse assim: Senhor, todos e orarem, todos e vierem e buscar a tua face, eu só posso ouvir, eu só posso atender, eu só posso abençoar. Jonas se lembrou, e Jonas buscou ao Senhor. E para encerrar, no versículo 9 e 10, diz assim: mas uma voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Eu voltei, pararei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E esse versículo 9 está dizendo: e devemos saber, e só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nos voltamos para Deus. Você não vai achar sentido na vida, o sentido da vida, em prazeres, em conquistas materiais. Você pode ter o dinheiro e for, você pode experimentar os prazeres e for, e você não vai achar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida nós só encontramos quando nós nos voltamos para Deus. E Jonas expressa isso com alegria, um agradecimento, e já é uma oração de agradecimento. Jonas, quando faz essa oração dentro do ventre do peixe, ele já faz uma oração de agradecimento. Jonas faz uma oferta de sacrifícios, ele diz assim: eu pararei todo o voto e fiz. Ele diz, e a Nínive não foi. Depois ele volta e ele vai a Nínive. E ele reconhece, e o Deus da salvação estava ali e poderia tirá-lo do peixe. Nem o peixe estava aguentando mais Jonas. A Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas. Não é verdade? Não é isso, Marcos? E quando a gente vomita, é porque a gente está já passando mal. Está provocando náuseas. Aquilo está ali dentro, está náuseas. A gente está assim, não está bom, deixa eu vomitar. Gente, o peixe vomitou Jonas. E Jonas saiu correndo para obedecer a Deus. E a gente não precisa ser vomitado pela vida, por circunstâncias da vida, para a gente poder obedecer a Deus. Está aí, ó, tudo a gente precisa para ter uma vida feliz. A Bíblia diz que Deus tem no mínimo o melhor dessa terra para cada um de nós. É ser feliz? Obedeça a Deus. Leia a palavra. Leia a palavra, obedeça. É ter uma vida saudável, emocionalmente falando. Obedeça a palavra. Não seja apenas um cristão de frequentar uma igreja. Seja um servo fiel, verdadeiro. Um servo verdadeiro. A palavra de Deus diz que Deus tem buscado pessoas que o amam de todo o coração. Deus deu mais uma chance para Jonas. E hoje Ele está dando mais uma chance. Para mim e para você. Para a gente recomeçar. Situações da vida da gente, a gente precisa deixar para trás. E recomeçar. Não pense duas vezes. Em meio ao desespero, às situações conflitantes, aos perigos da vida, recorra ao Senhor. Uma oração sincera. Ele está a postos. O ouvido de Deus estão a ser a postos de ouvir a nossa oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, pela palavra do Senhor. Ah, Deus, como nós aprendemos nessa noite, e o Senhor nos dá uma segunda chance. E o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, e recomeçar com o Senhor. A Tua palavra nos diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor lança no mar do esquecimento tudo aquilo que nós já fizemos. E o Senhor nos perdoa, e o Senhor começa uma nova história. O Senhor conhece, meu Deus, cada um que está aí.
e os que estão pela internet, os ainda vão ouvir essa mensagem. É o Senhor. É o Senhor que faz a diferença, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que dá novas oportunidades, é o Senhor que dá uma segunda chance. E possamos, meu Deus, abraçar essa segunda chance e recomeçar uma vida na presença do Senhor, mas buscando ao Senhor de todo o nosso coração. E saia daqui, meu Deus, dessa noite, verdadeiros apaixonados pelo Senhor. Apaixonados pela Tua palavra. Apaixonados por estar na presença do Senhor, de viver diariamente com o Senhor. Faz isso, meu Deus. Completa essa palavra no coração de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.